Se você está ouvindo esta oração agora, não pense por um momento que isso aconteceu por acaso. Quando ataques espirituais se levantam, quando palavras injustas são lançadas contra nós, quando alguém tenta determinar o nosso futuro com declarações negativas, Deus sempre cria um caminho para nos alcançar. Ele te trouxe aqui porque sabe exatamente o que você tem enfrentado. Se sobre a sua vida já foram lançadas palavras duras, injustas, carregadas de intenção maligna, se profecias negativas foram declaradas sobre o seu destino, se tentaram falar contra a sua família, suas finanças, sua saúde ou até o seu futuro, quero que você ouça isso com atenção. O Deus que desfaz sentenças está entrando em cena por você hoje. Nenhum decreto das trevas permanece diante do Senhor. Nenhuma palavra de destruição tem autoridade maior que a palavra de Deus. E neste momento, por causa do nome poderoso de Jesus, toda acusação espiritual, toda seta de injustiça, toda palavra de maldição que foi projetada contra você está sendo quebrada, anulada e reduzida a nada. O mesmo Deus que transformou a maldição de Balaão em bênçãos para Israel, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e mostrou que ele tem caminhos onde ninguém enxerga saída, o mesmo Deus que guardou Daniel na cova dos leões e sustentou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha sem que sequer o cheiro do fogo passasse por eles, esse mesmo Deus está operando hoje em seu favor. Esta não é apenas uma oração comum, este é um momento de batalha espiritual, é um tempo de libertação, é uma convocação divina para uma virada sobrenatural na sua história. Antes de avançarmos, preciso pedir algo simples, mas extremamente importante. Clique em curtir este vídeo agora. Isso não é sobre engajamento, é sobre concordância espiritual. Quando você declara com um clique, eu creio, você está dizendo ao mundo espiritual que confia no poder do sangue de Jesus para desfazer toda obra maligna. Se você crê que nenhuma arma forjada contra você terá êxito, se você crê que toda língua que se levanta contra a sua vida em juízo será condenada pelo Senhor, então clique em curtir com fé. Compartilhar este vídeo não é apenas enviar um link, é espalhar libertação. Cada compartilhamento se torna uma porta aberta para que alguém receba aquilo que você está recebendo aqui. Quebrantamento de cadeias, dissolução de maldições, restauração do que foi atacado. Você não faz ideia de quem pode estar sendo alvo de ataques espirituais neste exato segundo. Pode ser alguém da sua família, um amigo distante, alguém que você nem imagina. Seja um instrumento de Deus hoje, compartilhe. Agora, quero que você escreva nos comentários com fé e clareza. Toda palavra maligna é revertida pelo fogo de Deus. Escreva como quem declara vitória. Fale para o que o reino das trevas ouça. Declare para que o inimigo saiba que você não está sozinho e não está recuando. A palavra diz em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa é a sua herança. Essa é a promessa que te pertence. Esse é o direito espiritual que Deus te concedeu como filho dele. E nunca se esqueça, palavras carregam poder. Palavras são sementes espirituais. Podem ferir, podem curar, podem destruir, podem levantar. Como diz Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. É por isso que nenhuma palavra de maldição ficará de pé contra você. Há pessoas que se levantam espiritualmente contra você. Há vozes que lançam flechas invisíveis. Há pessoas que, sem perceber ou por pura maldade, liberam palavras carregadas de trevas. Existem aqueles que alimentam ambientes espirituais hostis, abrindo espaço para que forças malignas tentem operar. Mas hoje eu venho te lembrar de algo que o inferno não suporta ouvir. Nada se compara ao poder do sangue de Jesus. Nenhuma palavra maldita é maior que o nome de Cristo. Nenhuma sentença espiritual supera a autoridade da palavra de Deus. Nenhuma profecia negativa pode permanecer diante daquele que reina para sempre. E hoje, juntos, vamos nos levantar em fé usando 3 armas espirituais poderosas.
o Salmo 91, o Salmo 27 e o Salmo 109, para silenciar, anular e desfazer tudo que foi lançado contra você, contra seus filhos, seu casamento, seus negócios, sua saúde e o seu futuro. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E então declara: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei. Pai, hoje nós nos apresentamos diante de Ti e entramos no Teu esconderijo santo. Nos colocamos debaixo da Tua sombra, onde nenhuma força das trevas tem acesso. Declaramos que somos guardados pelo sangue de Jesus, cercados pelos Teus anjos e cobertos pela Tua presença. Toda palavra maligna que foi levantada contra nós perde a força agora. Ela não tem legalidade, não tem autoridade, não tem fundamento diante do Teu trono. O Salmo 91, versículo 5 declara: não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Senhor, rejeitamos toda a flecha de palavras maldosas. Rejeitamos toda profecia negativa, toda sentença injusta, todo ataque verbal que tenta nos intimidar. Hoje escolhemos não temer. Não nos curvamos diante daquilo que dizem, nem nos abalamos com o que tentam decretar contra nós. A única voz que nos guia é a Tua, e a Tua palavra afirma que somos abençoados, guardados, protegidos, favorecidos e mais que vencedores em Cristo. O versículo 7 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pai, ainda que outros sejam destruídos por palavras malditas, ainda que muitos se enfraqueçam por ataques espirituais, nós te agradecemos porque a tua mão nos separa. Somos distinguidos, marcados, guardados por ti. Nenhuma palavra maligna chega à nossa vida, nenhuma maldição encontra pouso sobre nós. Nenhuma seta espiritual se manifesta na nossa história. E o versículo 10 reforça: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Hoje decretamos em nome de Jesus: nenhuma palavra maligna entrará em nossa casa, nenhuma maldição tocará nossos filhos, nenhuma profecia negativa prosperará em nossa família. Estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, selados pelo Espírito Santo e protegidos pelo muro de fogo do Senhor. Toda declaração maligna está sendo revertida agora, pelo poder do nome de Jesus. O Salmo 91 continua no versículo 11 dizendo: porque aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pai, ativamos agora o ministério dos teus anjos. Chamamos os anjos guerreiros enviados pelo Senhor para se posicionarem ao nosso redor, que lutem por nós, que protejam o caminho dos nossos filhos, que cerquem nossa casa, nossa mente, nossa saúde, nossa vida espiritual, que cada voz maligna seja silenciada, que cada ataque seja desmontado, que cada plano do inimigo seja destruído antes mesmo de chegar até nós. Em nome de Jesus, que os teus anjos guerreiros entrem em batalha em nosso favor, que os anjos do Senhor executem o juízo divino contra toda língua que se levantou para mentir, contra toda boca que declarou injustiça e contra toda voz que tentou se posicionar como um instrumento das trevas. Que todo profeta do mal seja envergonhado, que toda voz demoníaca que pronunciou calamidade sobre nós seja silenciada e desarmada diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O Salmo 91 declara no versículo 13 dizendo: pisarás o leão, e a cobra calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Pai, em nome de Jesus, esmagamos toda serpente representada pelas palavras maliciosas. Destruímos cada escorpião simbolizando maldições. Pisamos sobre cada leão representando profecias negativas que tentaram rugir contra o nosso destino, porque o Senhor nos deu autoridade. E com essa autoridade declaramos: nada, absolutamente nada do inimigo poderá nos causar dano.
Agora seguimos para o Salmo 27, um cântico de coragem, confiança e vitória. É um salmo que nos devolve firmeza quando tentam nos amedrontar. Um salmo que declara que Deus é a nossa fortaleza, mesmo quando as palavras dos outros tentam nos ferir. O versículo 1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Pai, proclamamos diante de Ti que não tememos o que dizem, não nos curvamos diante das palavras dos ímpios, não nos abalamos com decretos malignos, não nos deixamos influenciar por profecias que não vêm do Teu Espírito. Tu és nossa luz, és a nossa salvação, és a força que sustenta nossa alma. Por isso somos ousados, confiantes e cheios de coragem. Declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e por isso nenhuma voz contrária prevalecerá. O versículo 2 continua dizendo: Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Pai, declaramos que toda língua que se levantou contra nós tropeçará, toda boca maldizente cairá, toda maldição lançada voltará para seu remetente, e não por vingança humana, mas pelo juízo santo do Senhor. Que as palavras que prepararam contra nós retornem a eles como um bumerangue espiritual, que caiam nas próprias armadilhas que planejaram, que sejam confundidos nos próprios planos, que bebam o cálice que eles mesmos encheram, tentando nos ferir, porque o Senhor é justo e Ele defende os seus. No versículo 3 está escrito: Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra estoure contra mim, nele confiarei. Senhor, mesmo que milhares de palavras malignas se levantem, mesmo que inúmeras vozes tentem nos amaldiçoar, mesmo que o inimigo tente formar um exército espiritual contra nós, nós não temeremos, não vacilaremos, não recuaremos. Nossa confiança está solidamente firmada em Ti. Nossas raízes são profundas na Tua palavra. Nossa esperança repousa nas Tuas promessas. E sabemos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. No versículo 5, o Salmo declara: Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu abrigo, no seu tabernáculo me ocultará, sobre uma rocha me colocará. Pai, nestes dias de ataques espirituais, nestes momentos em que palavras malignas tentam nos cercar, corremos para o Teu abrigo, nos escondemos sob as Tuas asas, entramos no Teu lugar secreto, onde o inimigo não tem acesso. Tu nos levantas acima do alcance das línguas que nos condenam. Tu nos colocas sobre uma rocha firme, onde nenhuma palavra torta pode nos derrubar. Tu nos ergues para um lugar alto, seguro e intocável, onde apenas a Tua voz tem autoridade sobre nós. Senhor, Tu nos ergues para além do alcance das flechas lançadas contra nós. Tu nos coloca num lugar alto, seguro, blindado pela Tua presença. Tu nos posiciona em um território onde a maldade não tem acesso, onde a língua mentirosa não encontra entrada, onde o inimigo não consegue tocar o que o Senhor decidiu proteger. No versículo 6 do Salmo 27 está escrito: Agora, a minha cabeça será exaltada acima dos meus inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de alegria. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Pai, hoje levantamos nossas cabeças. Recusamos abaixar os ombros diante da pressão, recusamos aceitar o peso das palavras negativas, recusamos nos curvar à tristeza, ao medo ou à intimidação. Em vez disso, elevamos nossas vozes em louvor, levantamos nossas mãos em adoração e enchemos nosso coração de gratidão, porque sabemos que o Senhor já está agindo, já está guerreando, já está fazendo o que ninguém pode impedir. A vitória já está decretada, o Teu favor já está liberado, a Tua mão já está movendo aquilo que nós não vemos. O versículo 13 declara: Teria eu desfalecido, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Pai, não desfalecemos porque cremos.
Cremos que veremos a Tua bondade nos caminhos que estamos trilhando. Cremos que testemunharemos milagres impossíveis se tornando realidade. Cremos que viveremos reviravoltas que só o Senhor pode operar. Não desistiremos, não desanimaremos, não recuaremos, ficaremos firmes, porque sabemos que o Senhor está revertendo agora mesmo cada palavra maldição lançada contra nós. E o versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então esperamos, Pai. Esperamos com coragem, não com medo. Esperamos com fé, não com ansiedade. Esperamos com confiança, não com desespero. E enquanto esperamos, o Senhor fortalece o nosso coração, renova a nossa mente, restaura nossas emoções e nos prepara para a vitória que já está a caminho. Agora, avançamos ao Salmo 109, um salmo de justiça divina, um clamor de reversão, uma oração de guerra contra as línguas que se levantam sem causa. O versículo 1 diz: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador se abriram contra mim, falaram de mim com língua mentirosa. Pai, clamamos, não permaneça em silêncio, ergue teu braço de justiça, inclina teu ouvido ao clamor dos teus filhos. O inimigo abriu a boca, levantou acusações, lançou mentiras, espalhou palavras torcidas. Profetizaram mal, tentaram ferir nossa honra, tentaram quebrar nossa paz. Mas invocamos o Deus vivo, o Deus que responde com poder, o Deus que age com fogo, o Deus que defende os seus. Levanta-te, Senhor. Derruba toda língua mentirosa, cancela toda sentença injusta, quebra todo decreto pronunciado pelo inferno, reverte toda palavra que não veio de ti. O versículo 2 diz: cercaram-me com palavras de ódio e lutaram contra mim sem causa. Senhor, tu vês, tu sabes quem falou. Tu conheces o que disseram. Tu sabes que muitas dessas palavras foram lançadas sem causa, sem motivo, sem verdade. Palavras de ódio foram liberadas. Palavras de destruição foram pronunciadas. Profecias malignas foram lançadas para tentar nos enfraquecer. Mas hoje declaramos: o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é a nossa defesa. O Senhor é quem transforma a maldição em bênção. O Senhor é quem converte o mal que nos desejam em testemunho para a tua glória. Cremos, Pai, que cada palavra de ódio será transformada em vitória. Cremos que cada ataque verbal se tornará uma promoção espiritual. Cremos que o que foi dito para nos derrubar se tornará combustível para nos levantar ainda mais. Pai, a Tua palavra nos garante que nada escapa aos Teus olhos e que nenhuma seta lançada contra os Teus filhos tem poder para prosperar. Hoje tomamos posição diante de Ti, confiando que toda maldição será transformada em favor e que toda profecia negativa se tornará um testemunho vivo da Tua intervenção. O Salmo diz que eles me cercaram com palavras de ódio e lutaram contra mim sem causa. Senhor, nós sabemos como dói quando somos atacados sem merecer, quando pessoas que nunca ajudamos se levantam para ferir, quando críticas surgem apenas porque fazemos o que é certo. Mas diante de tudo isso, escolhemos o caminho que o salmista escolheu. Nós nos entregamos à oração. Não lutamos como o mundo luta, não revidamos no mesmo nível, não descemos para a arena do ódio. Pelo contrário, nos colocamos de joelhos, porque sabemos que a batalha que travamos não é física, mas espiritual. E Tu mesmo nos deste armas poderosas para derrubar fortalezas, cancelar decretos malignos e quebrar toda palavra levantada contra nós. Hoje destruímos pela fé toda a fortaleza construída por palavras malignas, todo pensamento plantado pelo inimigo para gerar medo, confusão ou desânimo.
Demolimos declarações negativas, previsões de derrota, murmurações e sentenças que o inferno tentou levantar para nos atingir. Declaramos que nenhuma acusação ficará de pé diante do teu poder. O versículo 6 declara que coloquem um homem perverso sobre ele e deixem um acusador à sua direita. Pai, clamamos por justiça divina. Pedimos que o Senhor intervenha onde nós não podemos alcançar, onde fomos injustiçados, que o Senhor intervenha. Onde fomos caluniados, que o Senhor exponha a verdade. Onde tentaram nos prejudicar, que o Senhor desarme os planos e faça retroceder todo ataque. Que toda palavra lançada contra nós se volte ao remetente. Que toda maldição encontre o próprio emissor. Que toda intenção de destruição seja frustrada imediatamente. Porque está escrito: maldição sem causa não encontra lugar. O versículo 7 diz que quando o ímpio for julgado, seja considerado culpado e que sua oração se torne pecado. Pai, declaramos que toda obra das trevas será julgada. Que aqueles que abriram a boca para desejar o mal, vejam suas próprias palavras cair ao chão. Que toda tentativa de levantar orações contrárias contra nós seja anulada. Que tudo que foi enviado espiritualmente para nos atingir se torne sem efeito, sem força e sem vida. O versículo 8 afirma que os seus dias sejam poucos e que outro ocupe o seu lugar. Pai, nós oramos contra toda operação maligna, toda influência satânica, toda pessoa manipulada pelo reino das trevas para tentar nos ferir. Que seus dias de atividade contra nós sejam encerrados, que seus planos sejam cancelados, que suas missões sejam desfeitas, que nenhum agente das trevas tenha autoridade sobre nossa vida, família, saúde, finanças ou chamada espiritual. Pedimos que anjos do Senhor ocupem esses lugares, que aquilo que era usado pelas trevas seja agora território de luz, que o inimigo seja removido, rebaixado e derrotado, em nome de Jesus. O versículo 20 declara que esta seja a recompensa do Senhor para os meus acusadores. Senhor, entregamos tudo em tuas mãos. Não buscamos vingança humana. Não desejamos o mal. Apenas colocamos diante de ti aqueles que injustamente se levantaram contra nós. E pedimos: julga tu, Senhor. Faz justiça tu, Senhor. Que eles colham exatamente o que plantaram. Que experimentem o próprio fruto das palavras que lançaram. E que tudo isso se transforme em livramento para nós. Por fim, nos firmamos no versículo 28, que eles amaldiçoem, mas tu abençoas. Pai, nos agarramos a esta promessa. Ainda que falem, tu falas mais alto. Ainda que desejem o mal, tu preparas o bem. Ainda que se levantem contra nós, tu nos colocas de pé. Que toda maldição pronunciada caia por terra. Que toda calúnia seja envergonhada. Que todo plano oculto seja exposto. E que o teu servo, nós, se alegre, porque a tua bênção é maior do que qualquer ataque. Em nome de Jesus. Amém. Pai, ainda que o inimigo imagine o pior, nós declaramos com fé: tu nos abençoas, tu nos favoreces, tu nos levantas e nos prosperas em todas as áreas da nossa vida. Quando eles se levantarem para nos atacar, serão confundidos. Quando abrirem a boca para tentar amaldiçoar, serão envergonhados. Quando planejarem a nossa queda, verão o Senhor nos sustentando com a tua mão poderosa. Porque enquanto eles tentam nos deter, tu nos proteges. Enquanto eles conspiram nas sombras, tu nos iluminas. Enquanto eles murmuram contra nós, tu nos justifica. E nós, como servos teus, não viveremos com medo. Nós celebraremos, nós testemunharemos, nós declaramos tua bondade, tua fidelidade, teu poder e tua glória diante de todos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos unimos agora em um só Espírito, em uma só voz e em uma só fé, para cancelar toda palavra maligna que foi lançada contra nós, desde o ventre até este exato momento. Anulamos palavras ditas por pais, parentes,
amigos, colegas, vizinhos, líderes, desconhecidos, pessoas feridas, invejosas ou mal intencionadas. Cancelamos palavras liberadas em momentos de raiva, ódio, disputa, ciúme ou ignorância. Destruímos decretos emitidos por pessoas que praticam ocultismo, feitiçaria, astrologia, magia ou qualquer forma de inspiração das trevas. Declaramos que toda palavra maldita de fracasso é revertida. Toda palavra de pobreza é anulada. Toda palavra de doença é destruída. Toda palavra de morte é rejeitada. Toda palavra de esterilidade é quebrada. Toda palavra de atraso cai por terra. Toda palavra de limitação é desfeita. Toda palavra de confusão se dissipa. Toda palavra de depressão é arrancada pela raiz. Toda palavra de vício é demolida. Toda palavra de vergonha é apagada no nome de Jesus. Pai, declaramos que nenhuma sentença maligna lançada contra a nossa saúde permanecerá. Pelo sangue de Jesus, cancelamos palavras de enfermidade, dor, fraqueza, acidentes, lesões e qualquer espírito de morte precoce. Nós recebemos cura, recebemos força, recebemos vitalidade, recebemos saúde divina, porque nossos corpos pertencem ao Senhor e nenhum decreto das trevas terá autoridade sobre aquilo que o Teu Espírito Santo habita. Da mesma forma, revertido está no nome de Jesus todo decreto de pobreza, miséria, escassez, falência ou dívidas intermináveis. Quebramos palavras que limitaram nossos recursos ou tentaram bloquear nossa provisão. Declaramos que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E afirmamos as janelas do céu estão abertas sobre nós e bênçãos estão sendo derramadas até transbordar. Também cancelamos agora toda palavra maldita lançada contra nossos casamentos, toda declaração de separação, adultério, brigas, frieza emocional, traição, desunião ou fracasso conjugal é anulada no nome de Jesus. Declaramos restauração, amor renovado, comunicação saudável, perdão e unidade. Declaramos que nossos casamentos são alianças firmadas diante de Deus e guardadas por Ele. Pai, também apresentamos nossos filhos diante de Ti. Toda palavra negativa que tentaram lançar contra eles, seja de rebeldia, fracasso, doença, morte, perda, confusão mental ou destruição, é cancelada agora, pelo poder do Espírito Santo. Declaramos que nossos filhos são guardados pelos Teus anjos. Declaramos que nenhum ataque, visível ou invisível, tocará neles. Declaramos que eles serão fortes na terra, viverão o propósito para o qual nasceram e caminharão nos Teus caminhos. Porque o Senhor é a nossa defesa, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é aquele que transforma a maldição em bênção, palavras negativas em testemunhos, ataques em promoção e perseguição em crescimento. Toda língua que se levantar contra nós cairá por terra, e todo plano do inimigo será revertido em vitória, no nome poderoso de Jesus. Amém. Pai, declaramos com fé que nossos filhos Te servirão todos os dias de suas vidas. Nenhum ataque, nenhuma palavra maldita, nenhuma influência das trevas desviará o coração deles do Teu caminho. Eles crescerão fortes, íntegros, cheios de sabedoria e guiados pelo Espírito Santo. Serão uma geração que honra ao Senhor, anda na verdade e manifesta a Tua luz em tudo o que fizerem. Toda palavra negativa lançada contra nossas carreiras profissionais, palavras de rebaixamento, humilhação, desemprego, portas fechadas, estagnação ou fracasso profissional é consumida agora pelo fogo do Senhor. Cancelamos todo decreto que tentava nos paralisar ou diminuir nossos avanços. Declaramos que recebemos promoção, recebemos favor sobrenatural, recebemos reconhecimento, recebemos avanço. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos florescerá. Os dons e habilidades que o Senhor nos deu estão sendo ativados, amadurecidos e colocados em evidência. Estamos caminhando para as posições que Deus destinou para nós.
Nada nem ninguém impedirá o propósito de Deus na nossa vida profissional. Também cancelamos em nome de Jesus toda palavra maldosa liberada contra nossos ministérios. Toda declaração de escândalo, divisão, confusão, esfriamento espiritual ao fracasso no chamado é quebrada neste momento. Recebemos expansão, recebemos impacto, recebemos multiplicação, recebemos almas para o reino. O reino de Deus está avançando através de nós e nenhuma palavra das trevas pode impedir aquilo que o Senhor já começou. Pai, destruímos agora toda palavra maligna liberada contra nossos negócios. Cada declaração de falência, perda, prejuízo, fechamento ou estagnação financeira cai por terra no nome de Jesus. Declaramos que recebemos clientes novos, recebemos contratos abertos, recebemos oportunidades inesperadas. Recebemos portas que ninguém poderá achar. Nossos empreendimentos prosperam porque são consagrados ao Senhor e se tornam instrumentos de provisão para nós, para nossas casas e para a obra de Deus. Cancelamos também toda palavra proferida contra o nosso destino. Cada frase que disse que não iríamos prosperar, que não iríamos crescer, que não alcançaríamos nosso propósito ou cumpriríamos nossa missão é anulada pelo sangue de Jesus. Somos quem Deus diz que somos. Faremos o que Deus diz que faremos. Possuiremos o que Deus prometeu. Iremos aonde Deus quiser nos enviar. Nenhum decreto humano pode invalidar a palavra eterna do Senhor sobre nós. Neste momento, Pai, apresentamos cada pessoa que está participando desta oração. Cobrimos suas vidas com o sangue de Jesus. Cercamos suas casas com o teu fogo consumidor. Declaramos que os teus anjos estão ao seu redor, defendendo-os, guardando-os e lutando por eles. Toda palavra maligna lançada contra eles desde o ventre até hoje está sendo revogada. Toda maldição que pairava sobre suas vidas está sendo quebrada. Toda profecia negativa que paralisava avanços está sendo cancelada. Declaramos liberdade. Decretamos liberdade. Afirmamos vitória. As correntes estão se rompendo, as portas estão sendo abertas, as barreiras estão caindo por terra, os obstáculos estão sendo removidos e o caminho para o destino deles está sendo destravado pelo próprio Deus. Pai, oramos contra toda língua maldosa dentro das famílias. Palavras liberadas por tios, tias, avós, pais ou mães que, em ignorância ou má intenção, lançaram frases de fracasso, humilhação ou limitação. Todas essas palavras são revertidas pelo fogo do Espírito. Oramos também contra toda língua maligna nas comunidades, vizinhos, colegas, amigos ou conhecidos que lançaram inveja, calúnia ou maldição. Tudo retorna ao remetente e perde todo o poder. E oramos contra toda língua maléfica no reino espiritual. Todo praticante de ocultismo, todo feiticeiro, todo agente das trevas, todo profeta inspirado pelo mal, seus decretos são anulados. Nenhuma palavra das trevas terá efeito sobre aqueles que pertencem a Cristo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Em o nome poderoso de Jesus Cristo, nós nos levantamos em oração com autoridade espiritual, certos de que nada pode resistir ao poder do Senhor. Declaramos hoje que toda influência maligna que tenta se aproximar e todo marido espiritual, toda esposa espiritual, todo espírito marinho, toda entidade ancestral enviada para perturbar, roubar a paz ou manipular sonhos, cai por terra agora mesmo. Toda voz maligna que tentou lançar confusão durante a noite, toda palavra obscura que tentou ecoar em seus pensamentos, é silenciada para sempre pelo sangue do Cordeiro. Proclamamos sobre a sua vida, seus ouvidos espirituais estão afinados para ouvir somente a voz do Espírito Santo, nada mais. Nada de interferência é cancelada. Sua mente é renovada pelo poder da palavra. Seus pensamentos são alinhados com a vontade de Deus. Sua boca é ungida para declarar fé, esperança e vitória. Você não será portador de más notícias e nenhum anúncio de destruição terá autoridade sobre você. Toda profecia negativa é anulada. Toda língua mentirosa perde o poder.
A verdade do Senhor envolve sua vida, e onde a verdade entra, toda prisão se desfaz. Você é livre, porque o Filho te libertou, e quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Declaramos: nenhuma arma forjada, planejada ou arquitetada contra você prosperará. Toda acusação levantada contra você cairá por terra, porque o próprio Deus está julgando a seu favor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor revele todo inimigo disfarçado, toda pessoa que sorri por fora, mas alimenta ódio por dentro. Expõe, Senhor, aqueles que dizem: estou com você, mas conspiram em segredo. Traz à luz aqueles que murmuram, criticam, amaldiçoam e tramam nas sombras. Que tudo que está oculto seja manifesto, que os planos secretos se tornem públicos. Que as intenções escondidas sejam descobertas, que toda armadilha planejada seja destruída e, quando forem expostos, que sejam confundidos, desarmados e dispersos, que percebam que não lutam contra pessoas comuns, mas contra aqueles que pertencem ao Senhor dos Exércitos. E ninguém vence quando se levanta contra os filhos de Deus. Declaramos confusão no acampamento inimigo. Toda reunião convocada para falar mal de você, para conspirar contra a sua vida, para liberar palavras de destruição, seja desfeita agora mesmo. Que todo ritual, toda roda de maldade, toda cerimônia onde seu nome foi mencionado em trevas, seja interrompida pelo fogo do Espírito Santo. Senhor, envia teus anjos guerreiros com espadas flamejantes. Que o pânico tome conta das forças malignas, que o medo domine seus esquemas, que se voltem uns contra os outros e que cada palavra lançada volte como um bumerangue, quebrando o próprio plano do inimigo. Que toda maldição se transforme em confusão na mente daqueles que a enviaram. Declaramos: todo altar maligno onde o seu nome foi citado é destruído. Todo pacto, toda dedicação, todo sacrifício apresentado contra você é consumido pelo fogo de Deus. Que caia fogo do céu e reduza tudo a cinzas. Cortamos todo laço maligno, rompemos toda conexão espiritual tóxica. Desligamos sua vida de toda voz que tenta aprisionar, manipular ou paralisar seu destino. Todo vínculo que não vem de Deus é quebrado pela espada do Espírito. Você é separado para ouvir somente ao Senhor. Livre de influências ruins, livre de pessoas que drenam sua fé, livre de ambientes que roubam sua paz, livre para caminhar no propósito de Deus sem interferência, livre para cumprir seu chamado sem bloqueios, medos ou intimidações. E agora pedimos: Pai, derrama sobre eles um espírito de ousadia, que se levantem com coragem, que não temam o futuro, não recuem diante de ameaças, não se calem diante da oposição, que avancem, firmes, confiantes, protegidos, cobertos pelo sangue de Jesus, porque maior é o Deus que está com eles do que qualquer força que se levante contra suas vidas. Assim como os heróis da fé que marcaram a história, declaramos que você caminhará com a mesma ousadia. Como Davi, você não fugirá dos gigantes, você avançará contra eles, sabendo que não luta com a espada humana, mas com o nome do Senhor dos Exércitos. Como Josué, você dará cada passo ao redor dos muros que pareciam inabaláveis, e verá esses muros ruírem diante dos seus olhos. Como Gideão, você enfrentará batalhas que pareciam impossíveis, com armas simples, mas guiado pela mão de Deus. Como Esther, você abrirá a boca no momento exato, com sabedoria e autoridade. Como Daniel, você permanecerá fiel mesmo quando parecer perigoso, orando com o coração totalmente entregue. E como os 3 jovens hebreus, você se recusará a se curvar diante das pressões deste mundo, porque sabe a quem pertence. Você é guerreiro, você é vencedor, você é mais do que vencedor por meio de Cristo. Cada crítica, cada ataque, cada palavra maldosa, tudo isso será usado por Deus para te fortalecer. Cada maldição enviada se tornará apenas impulso para que você suba ainda mais alto. Até as profecias negativas serão convertidas em testemunhos poderosos, porque o Senhor transforma o mal em bem para aqueles que o amaram. E declaramos: este será o ano da sua reviravolta divina. O tempo da restauração chegou. O que foi roubado está voltando para suas mãos. O que foi travado será destravado. Portas que se fecharam sem explicação serão abertas novamente. Oportunidades que pareciam perdidas renascerão.
e toda a bênção que o inimigo tentou reter será liberada pelo poder de Deus. Você recuperará o que lhe pertence. Você verá a provisão do Senhor. Você provará o melhor da terra. Você experimentará salvação, livramento, favor e vitória. Pessoas olharão para sua vida e perguntarão: o que aconteceu? E você dirá com alegria: o Senhor fez grandes coisas por mim e eu estou feliz. Pai, em nome de Jesus, nós selamos cada palavra desta oração com o sangue do Cordeiro. Cobrimos cada declaração com o fogo do Espírito Santo. Pedimos que os teus anjos guerreiem ao nosso favor e executem cada decreto liberado. Cremos de todo o coração que o céu ouviu esta oração. Confiamos que o Senhor já começou a mover as peças, alinhar caminhos e abrir portas. Sabemos que o Senhor luta por nós e por isso descansamos. Nenhuma palavra lançada contra nós prosperará. Nenhuma maldição encontrará solo para germinar. Nenhuma profecia negativa se levantará contra o propósito de Deus. Somos vitoriosos, somos libertos, somos guardados, somos abençoados, somos favorecidos, somos protegidos, somos revestidos de graça e autoridade. Por isso, toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração devolvemos ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei e nosso Libertador. Amém, amém e amém. E declaramos com fé: a sua libertação já começou. Os anjos de Deus estão em movimento agora mesmo. Palavras malignas estão sendo desfeitas. Maldições estão sendo quebradas. Profecias negativas estão sendo canceladas. E sobre você está escrito: você viverá, você prosperará, você avançará, você testemunhará. Este não é o fim, este é o início da sua virada. Este é o ponto de partida da sua recuperação. Este é o começo do seu testemunho. Não pare de acreditar, não pare de orar, não pare de declarar, não pare de louvar. Mantenha sua fé firme, mantenha sua esperança acesa, mantenha sua confissão positiva, mantenha sua adoração pura e observe o que Deus está prestes a manifestar, porque o melhor ainda está por vir. Sua vitória é certa, seu testemunho já está sendo escrito e tudo que foi dito contra você está sendo revertido agora mesmo pelo fogo do Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus. Agora, antes de você sair deste vídeo, faça 3 coisas. Primeiro, escreva Amém 3 vezes nos comentários. Declare com fé, com convicção e com expectativa que a sua libertação já começou. Em segundo lugar, eu quero que você faça algo que pode mudar o destino de alguém hoje. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pare por um instante e pense: quem entre as pessoas que você conhece está travando uma batalha invisível? Quem está enfrentando ataques na mente? Quem está vivendo palavras negativas dentro da própria casa? Quem está tentando ficar firme, mas está cansado, ferido, desanimado? Talvez seja alguém da sua família, alguém que você ama profundamente. Talvez seja alguém da sua igreja, um irmão ou irmã que está sendo bombardeado por críticas, inveja ou maldições. Talvez seja alguém da sua lista de contatos que nunca te contou, mas que está passando por uma guerra espiritual silenciosa. Se Deus colocou um nome no seu coração agora, não ignore. Envie esta oração como um ato de fé. Compartilhe como um instrumento de libertação. Ao fazer isso, você não está apenas divulgando um vídeo, você está liberando cura, quebrando cadeias e abrindo portas na vida de alguém. Você está permitindo que a palavra de Deus alcance lugares onde você mesmo talvez não possa ir. Em terceiro lugar, inscreva-se no canal Atos de Fé e ative o sininho de notificações. Este canal existe para ser um refúgio espiritual,
uma fortaleza para quem precisa de força, livramento, renovo e restauração. Estamos preparando orações mais profundas, intercessões mais fortes, palavras de fé, ministrações proféticas, sessões de libertação, tudo para te fortalecer diariamente e te manter livre de tudo aquilo que o inimigo tenta lançar contra a sua vida. Aqui, você não caminha sozinho. Aqui, você é coberto em oração. Aqui, você é lembrado diante de Deus. Aqui, você faz parte de um povo que acredita no poder da fé e na autoridade do nome de Jesus Cristo. E agora, enquanto encerramos este momento poderoso, eu declaro sobre a sua vida: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde com mão forte e braço estendido, que o Senhor coloque um escudo ao seu redor e à sua família, Que toda palavra negativa dita contra você seja totalmente anulada. Que toda a sentença do inimigo seja destruída. Que toda maldição seja quebrada. Que toda profecia do mal seja cancelada pelo fogo do Espírito Santo. Que você veja com seus próprios olhos o agir de Deus nos detalhes da sua vida. Que a paz que excede todo entendimento invada a sua casa. Que novos caminhos se abram diante de você. Que tudo aquilo que estava travado comece a fluir. Que portas se escancarem. Que respostas cheguem. Que milagres se manifestem. E que o favor do Senhor te acompanhe em tudo o que você fizer. Eu declaro, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Fique na paz. Fique debaixo da proteção de Deus. E até a próxima oração, aqui, no Atos de Fé, onde a fé se torna vida e a vida se torna testemunho.